Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar nossas aulinhas de música, hein? A primeira unidade já passou, nós fizemos as nossas provas e foi um sucesso, tá ok? Foi maravilhoso. E nós vamos, antes de iniciar a nossa aula, fazer a nossa oração. Vamos lá? Junta as mãozinhas, vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Isso aí. Nossa primeira unidade, nós vimos os assuntos, não é? De andamento musical. Falamos também da bossa nova, sem falar das nossas aulinhas de iniciação com a flauta. Nós vamos novamente fazer agora na segunda unidade, tá? Eu vou dizer para vocês aqui os assuntos que nós vamos estudar agora nesta unidade, tá? Utilizando o nosso livro, nós vamos ter os assuntos trilha sonora na página 20 e vamos ter também sobre o assunto sobre a rádio e a televisão na página 22. Esses são os dois únicos assuntos que nós temos no nosso livro de arte, pois no livro de arte a gente tem assuntos sobre pintura, teatro, música, dança, tem vários outros aspectos da arte também nesse livro. Mas o tio Ricardo escolheu uma passagem muito importante da Bíblia para que nós possamos estudar música, tá certo? A música sempre fez parte da vida do homem e nas passagens da Bíblia a gente vai encontrar um rei muito importante, tá certo? Que foi escolhido por Deus, que ele gostava muito de música, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o rei Davi. Ele cantava, ele tocava, ele era compositor, tá certo? E aí, devido a isso, eu coloquei aqui, ó, as profissões da música que nós vamos conhecer hoje, contando a história do rei Davi. Eu vou ler para vocês, tá? O capítulo 16, versículo 1 a 13, tá ok? Que fala sobre o rei Davi. Davi é ungido rei. Deus disse ao profeta Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. O profeta Samuel, conforme mandado por Deus, foi a Belém, até a casa de Jessé, pois dentre os seus filhos um seria ungido rei. O Senhor disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para o seu tamanho, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi era o filho mais novo de Jessé. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi no meio dos seus 7 irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Mas Davi gostava muito de música. E, para fazer música,
não basta ter só o músico. E a gente vai agora falar das profissões das pessoas que fazem música. O primeiro é o compositor. O que é que o compositor faz? O compositor, ele cria as músicas, é ele que escreve a letra da música, é ele que pensa nos sons dos instrumentos, tá certo? Então, o primeiro movimento na criação da música é feita pelo compositor, ok? Depois que a música já está pronta, que o compositor criou, e aí entra o músico. Os músicos tocam os instrumentos musicais, tá ok? E quando ele não está tocando, existem os cantores. O que é que os cantores fazem? Os cantores emitem os sons das suas vozes para cantar as letras das músicas, tá certo? E tem uma profissão que me parece que muita gente acha que não faz parte da música, mas faz. Os dançarinos. Como é que eles vão dançar se não existe música? Tá certo? Eles interpretam, fazendo movimentos corporais, as músicas que tocam, tá certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Compositor, o músico, instrumentista que toca os instrumentos, o cantor e os dançarinos, né? As dançarinas. Esses são 4 das muitas outras profissões que fazem parte da música, tá? O tio Ricardo percebeu que as provas foram um sucesso, não é? Eu acredito que foi fácil para vocês fazer as provas, não é? Usando aquele mecanismo da Google, que é chamado formulário da Google. O papai e a mamãe estão me vendo, está me escutando, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as tarefinhas da segunda unidade agora daquela forma, pois eu mandava as tarefas e tem alguns alunos que queriam imprimir, não precisava, mas queriam imprimir e não conseguia, tá? Alguns faziam no caderno, alguns têm uma facilidade muito grande para desenhar e copiava até os desenhos. Mas para que não fique difícil para ninguém, nós vamos fazer agora nossas tarefinhas online, que eu vou fazer nossas tarefas do jeitinho que foi a prova, vocês acessam e fazem lá, diretamente na internet, ou no celular ou no computador, tá certo? E o que vai ter bom nisso? E quando você concluir a tarefa, vocês vão ganhar pontos. Cada tarefinha que você fizer, você vai acumular pontos para somar uma nota da prova, tá ok? A gente vai fazer, vamos lá, 4, 5 tarefinhas nessa unidade, e aí cada um valendo 2 pontos, vamos chegar a 10. E aí quando você fizer a sua provinha, a gente vai somar tudo e você vai, ó, ficar com ótimas notas, tá certo? O tio Ricardo vai encerrar a aulinha por aqui, e na próxima aula nós vamos utilizar o nosso livro de arte, tá bom? Para a gente ver novos assuntos, tá ok? Fiquem com Deus, tá bom? Um abração do professor de música e veja lá no sala de aula para você fazer a tarefinha que o tio vai enviar, tá bom? Tchau!